À medida que o skincare avança para toda essa região abaixo do pescoço, esses ingredientes, esses formatos que eram anteriormente vistos nos tratamentos faciais vão se infiltrar nos cuidados com o corpo e vão atender essas preocupações que eram normalmente associadas ao rosto. E sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado da FC Cosmetic. E nessa semana nós vamos falar sobre skinificação, que é um termo que sim tem sido muito usado e ganhou ainda uma outra importância nos últimos tempos. Claro que para entender o que é, quais são as principais tendências desse movimento, nós convidamos uma expert aqui para o nosso Conversa de Mercado, que é a Bruna Ortega, que é Beauty Expert na WGSN. Então, bem-vinda, Bruna, que prazer ter você aqui. Obrigada, o prazer é todo meu, da WGSN, de estar junto de vocês nesse papo super gostoso. Espero que a gente saia daqui hoje super inspirado e com várias tendências na mão, em primeira mão para vocês. Certeza, Bruna. Nós que agradecemos aqui a tua presença. Bom, a gente sabe que um pouquinho que na tua trajetória na WGSM você desenvolveu uma compreensão profunda e holística, né, sobre negócios, combinando essa tua expertise com moda, beleza, criatividade, estratégia, tendências. E aí eu começo até a perguntar para você, por que a WGSN tem abordado o tema skinificação do corpo com seus clientes? Qual que é a importância desse movimento? Fala um pouquinho para a gente. Legal. Bom, a WGSN, para quem não conhece, é o maior portal de tendências do mundo e a beleza é uma das nossas grandes verticais aqui dentro, onde a gente consegue fazer um tracking, né? Olhar para os próximos anos, quais as tendências que estão em crescimento. E uma dessas tendências que a gente aponta aqui na WGSN e uma das categorias que realmente teve um crescimento durante a pandemia, que foi um momento super fora da curva aqui pra gente, foi de fato a categoria de corpo e banho. Então, esses rituais de banho e de corpo, eles cresceram durante a pandemia porque de fato o nosso banheiro tornou um santuário, né? À medida que a gente passou a criar mais experiências voltadas para o autocuidado. O banho, né, ele representa o nosso momento, de fato, de ficar com a gente mesmo, de relaxamento, onde a gente conseguia ter um espaço só nosso durante a pandemia. E a gente sabe que isso foi crescendo ao longo dos anos, né, desde o início da pandemia para cá. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Pinterest, as pesquisas, por exemplo, por banho de imersão, aumentaram 145% em relação ao ano passado. Na Amazon, por exemplo, essa categoria de corpo e banho teve uma crescente, né, da venda de produtos em 65% em relação ao ano passado. E esses dados só mostram para a gente quanto essas categorias são relevantes e elas estão numa crescente. E aqui hoje, acho que seria muito interessante eu dividir com vocês mais sobre as tendências dessas categorias, né, que é o que a WGSN traz de mais forte ao nosso coração, é olhar para esse futuro, para esses comportamentos de consumo e identificar quais são as tendências aí para os próximos anos. Legal, Bruna. Então, fala um pouquinho pra gente o que a gente pode entender por skinificação e que tendências, né, que estão englobadas aí nesse movimento. Bom, uma ótima pergunta. Esse termo de skinificação é um termo que a gente deu quando a gente trata outras categorias com os mesmos ativos ou rituais da categoria de skincare, por exemplo, que é uma das maiores no segmento de beleza. Agora a gente começa a ver as pessoas tratando a pele do corpo, assim como elas tratam a pele do rosto, né? Então elas investem não só em ingredientes de qualidade, mas também os tratamentos completos para as áreas corporais. Então, à medida que o skincare avança para toda essa região abaixo do pescoço, esses ingredientes, esses formatos que eram anteriormente vistos nos tratamentos faciais vão se infiltrar nos cuidados com o corpo e vão atender essas preocupações que eram normalmente associadas ao rosto. Então, são categorias que estão em convergência, né? O skincare e os cuidados corporais. E a gente vê que existe, obviamente, um aumento do número de dermocosméticos focados com esses ativos dermatológicos, né? A gente sabe que, olhando para essa categoria de skincare, é claro que a gente vai ver as mesmas tendências migrando para o corpo. Então, um exemplo muito claro disso são ingredientes anti-envelhecimento, que vão surgir em produtos voltados ao rejuvenescimento da pele, da cabeça aos pés, e não só mais do rosto. Ou então, por exemplo, tratamentos que vão além de questões geralmente relacionadas ao rosto, como, por exemplo, acne corporal,
hiperpigmentação em áreas específicas do nosso corpo e que vão inaugurar aí uma geração de tratamentos e de produtos focados do pescoço para baixo. Então, existe muita oportunidade de negócio aqui, muita oportunidade para as marcas desenvolverem esses produtos olhando para essa skinificação corporal. E como é que isso se desdobra, né, na categoria do banho? Bom, aqui na WGSN a gente tem tendências bem interessantes que olham para a categoria do banho. Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês hoje. Então, acho que a primeira tendência, que eu acho que vai um pouco na contramão do skincare, mas que é uma tendência específica para um público que a gente chama de minimalista, é a tendência que a gente chama aqui de lazy bath ou banho preguiçoso. O que é o banho preguiçoso? Diferente só desse aspecto de preguiça de tomar banho, é uma estratégia para a gente lavar só as partes que, de fato, elas estão com maior fricção ou que necessitam de uma higiene um pouco maior, como, por exemplo, as áreas íntimas, as axilas. Então, nessa tendência do lazy bath é considerado aceitável e até ético, né, mais sustentável substituir o banho tradicional por essas rotinas de higiene que são um pouco mais rápidas e mais direcionadas, né? A partir dessa tendência, a gente vê o skintimate também aparecendo, que é quando a gente olha para a área íntima das pessoas. Outra tendência que eu me lembro aqui para a gente conversar um pouco é sobre o banho lúdico. É algo que vocês já devem estar olhando muito no mercado, que é esse desejo da gente trazer experiências lúdicas para esse momento do banho, né? Ou até mesmo para os cuidados corporais. Então, a higiene, ela se dá através de um momento de diversão, olhando até para um aspecto nostálgico, onde os produtos eles vão trazer cheiros, embalagens que lembram a nossa infância, né? Esse aspecto bem nostálgico e divertido. E acho que uma terceira e última tendência que eu acho importante eu trazer aqui para vocês em relação ao banho são os rituais milenares, né? Vocês devem estar acompanhando aí no mercado uma série de pessoas interessadas em rituais milenares, em entender um pouco desses rituais de casa de banho, né? Produtos que são feitos para usar dentro de casa, mas que são inspirados em artes milenares, né? Então, esses públicos que estão mais interessados em bem-estar, eles vão ser atraídos por essas sabedorias e por essa beleza temporal dos rituais, né? Então, ferramentas fazem muito parte desse universo do banho. Então, eu estou falando aqui de escovas, tigelas, buchas vegetais, pedra-pomes, toalhas. Então, esses itens que são um pouco mais artesanais, que contribuem aí para essa vibe de casa de banho milenar, né? Então, trazer esses ingredientes, né, que são mais nostálgicos, e trazer esses ingredientes milenares, né, dessas sabedorias específicas de algumas culturas, são pontos importantes e que podem ser grandes tendências para as marcas trabalharem aí nos próximos anos. Nossa, que legal tudo isso. Adorei. E vem cá, e sobre corpo? Tem alguma nuance, diferença? Tem alguma parte específica do corpo? Fala um pouco pra gente também. Olha, em relação à parte específica, temos sim uma tendência bem interessante, né? Como a gente olha para esse momento de skinificação do corpo, a gente vê que esse consumidor cada vez mais presta atenção nesses cuidados com a pele além do rosto, né? Então, algumas partes do corpo que antes elas eram ignoradas ou consideradas até tabus, elas passam a ter uma atenção especial, né? Então, isso tudo olhando para esse movimento que a gente vê do consumidor de abraçar o amor próprio, de promover o autocuidado. Então, as marcas estão incorporando essas áreas específicas do corpo, como, por exemplo, cuidados com os mamilos, como os glúteos, com as axilas, entre as coxas, né? Produtos que tratam a fricção, produtos corporais que tratam a fricção das coxas, né? Então, são focos aqui que a gente não encontrava no mercado há anos atrás, né? E tudo olhando para esse momento de skinificação. Com isso surge uma oportunidade também de produtos que são feitos para ficarem mais tempo agindo no nosso corpo, como se fosse um leave-in, né? Então, máscaras que a gente usa, por exemplo, na área do glúteo, que a gente consegue usar hoje por meia hora. A gente está cada vez mais trabalhando distante, né? Até esse nosso papo é feito virtualmente, então permite com que a gente, da cintura para baixo, consiga ter cuidados específicos com o nosso corpo, né? A gente também vê essa questão de ingredientes inspirados no skincare para cuidados corporais, né? Então, vitamina C, ácido hialurônico, niacinamida, são alguns dos ingredientes que a gente encontra em abundância no mercado de skincare facial e que agora passam a fazer parte desses cuidados corporais.
E eu diria que uma tendência também muito forte, né, que a gente vai encontrar no mercado, é que a gente tem visto um foco muito grande em cirurgias de estéticas com apelo um pouco mais natural, né? Então, com isso, a gente vai ver produtos, né, da linha de cuidados corporais que ajudam, por exemplo, no combate aos efeitos da gravidade, levantando, esculpindo, preenchendo áreas do corpo, como, por exemplo, o abdômen, nádegas, coxas, joelhos, antebraços. Então, esses preenchedores, né, corporais, eles vêm aí nessa inspiração desses tratamentos estéticos, né, e que são grandes inspirações, né, para a gente conseguir desenvolver esses produtos do futuro olhando para o corpo. Legal. E de tudo isso que você trouxe para a gente, alguma tendência se sobressai? Olha, tem duas tendências que eu acredito que elas são cross-category, eu diria, que elas serviriam tanto para banho quanto para corpo, inclusive para outras categorias, como, por exemplo, maquiagem, skincare. Tem dois nichos aqui que eu acho que são super importantes eu ressaltar de fato. Então, o primeiro deles é o nicho do masculino, né? Esse homem que ficou na pandemia dentro de casa, muitas vezes com seu companheiro, sua companheira, ele conseguiu experimentar mais produtos, ele teve tempo para isso, e ele começa a redescobrir esses benefícios mentais e físicos, por exemplo, de um banho longo ou de um cuidado especial, porque a gente fica muito tempo na frente das telas, né? E a gente começa a perceber alguns pontos da nossa face ou do nosso corpo que a gente não prestava atenção antes. Então, essa beleza masculina, né? Essa beleza máscula, que a gente chama esse banho másculo, é uma alternativa terapêutica a essa ducha utilitária, né? Então, a abordagem para o homem, ela olha muito mais para um momento de autocuidado, de relaxamento, né? Ao invés do que a gente encontra hoje no mercado, que são banhos de espuma exuberantes, aroma de flores. Quando a gente fala do setor masculino, a gente está falando de produtos que têm um foco maior na saúde da pele, no autocuidado e também na regeneração dos músculos, no relaxamento. Então, são claims um pouco diferentes, mas que é uma oportunidade para o mercado de forma geral. E uma segunda tendência que se sobressai aqui, a gente fala que é o ASMR. Vocês já devem ter escutado essa sigla que significa Autonomous Sensory Meridian Response, que nada mais é do que uma resposta sensorial às sensações agradáveis geradas no nosso corpo através de um estímulo externo, né? Como aqueles vídeos que a gente encontra no YouTube de pessoas cortando sabonete, mexendo com texturas gostosas ou fazendo barulhos que são agradáveis, né, para o nosso ouvido escutar. Então, a gente fala que existe uma oportunidade na indústria de cuidados corporais ou até mesmo faciais que trabalham com uma parte sensorial muito grande, né? Então, as fragrâncias têm um papel muito grande nisso, né? De usar a fragrância como ingrediente ativo de bem-estar, onde a gente consiga se sentir melhor, mais energizado ou mais calmo através das fragrâncias, onde elas causam um efeito de fato nas pessoas. E um segundo ponto, que é super importante, é em relação às texturas, né? O sensorial, as texturas, elas são fundamentais para a gente trabalhar essas sensações que extrapolam esse aspecto funcional dos cuidados com o corpo e com banho, né? Então, produtos refrescantes, produtos com texturas que se transformam, né? Que são gostosas da gente sentir e que trazem esse prazer, né, no uso, são importantes, são tendências que eu acredito que se sobressaem em todas as categorias. E olhando lá na frente, você acha que essas tendências que você trouxe agora vão continuar nos próximos anos ou você acha, enfim, que isso tem vida curta? Olha, não só achismo, mas eu tenho uma certeza muito grande de que são categorias que estão num crescimento bem expressivo. Projeta-se, aqui eu tenho um dado bem interessante, que essa categoria cresça de 45 bilhões de dólares, que era um número de 2021, para 63 bilhões de dólares até 2028, o crescimento dessa categoria. Se a gente pensar que esse momento de autocuidado, ele está sendo cada vez mais discutido em redes sociais, até com gerações mais jovens, né, que vão estar mais presentes no mercado de trabalho e potencial de compra nos próximos anos, a gente, de fato, entende que é uma categoria a se apostar, a gente ficar de olho, buscar ativos interessantes, buscar fornecedores que façam sentido, né? Realmente num espaço de crescimento aqui pra gente. Então, eu tenho certeza que vai ser algo que vai durar e não vai morrer aqui nessa nossa conversa.
Bruna, adorei falar com você. Eu ficaria aqui a tarde inteira e tenho certeza que quem está acompanhando a gente também gostou muito. Obrigada pela tua participação. Imagina, o prazer foi todo meu. Adorei o convite, muito obrigada. Eu espero que todos vocês gostem desse nosso papo. Qualquer dúvida, contatos, por favor, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Sim, sem dúvidas. E todos vocês que acompanham aqui os canais das FCS. Que bom ter vocês aqui. Espero que tenham gostado de vídeos como esse. Querem tirar mais dúvidas ou sugerir outros temas? Manda pra gente. Eu, Bruna, a gente com certeza vai trabalhar aqui para entregar esse novo material para vocês. Então, foi um prazer e nos vemos no próximo. Até lá. Obrigada. Tchau, tchau.